Tchau. Ok. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai ver depois. Hoje nós iniciamos a nossa 51ª live aula da comunidade Bioquímica das Emoções, dia 30 de julho de 2026. Sempre gosto de deixar a data aqui, né? Porque os conteúdos dessas 51 aulas, eu sempre digo assim, eles são atemporais. O que nós falamos hoje vai valer para daqui 5 anos, daqui 6 anos, daqui 10 anos, porque são coisas da vida. E hoje eu resolvi fazer algo diferente, mas antes de falar para vocês o que vai ser o diferente, eu já quero dar as boas-vindas para quem chegou por aqui. Eu já vi bastante gente aqui no YouTube, a Lúcia, a Simone, Gisele, a Leda, Marisa, Raimundo, Lázaro, Dantas, a Luz Nayara, Zilda, boa noite para todos vocês. Então, quem está chegando, vai dando um oi para a gente. Quem é da comunidade Revigora também pode colocar ali que veio da comunidade Revigora, e vocês já vão entender o que que é. O que que é diferente hoje, gente? A vida é algo incrível, né? Então a gente vai falar sobre propósito. Hoje nós vamos fazer uma mesa redonda. Nós temos convidados aqui. Eu acho, tô só eu aqui falando, Dani, ou por acaso todo mundo está vendo o Daniel, a Francis e a Marina? Dani. Tá, todos estão aparecendo. Tá. Então vocês estão vendo que tem mais gente, eu não estou sozinha hoje, né? Peraí, deixa eu só dar um clique aqui, um OK, porque ficou na faixinha na frente deles. Hoje eu tenho convidados especiais aqui. Ah, que bom, Luz Nayara, obrigada. Ela disse que tá vendo todo mundo. Tenho convidados especiais aqui. Eu vou explicar como que essa ideia começou. Quem sabe a gente vai fazer até mais vezes se vocês gostarem. Então, vocês vão ter que participar e falar se está interessante. Eu estou num grupo que se chama Revigora. Esse grupo é Regeneração do Vigor Feminino. É um grupo voltado a mulheres 45 mais. Quem administra essa comunidade é a Luz Nayara e a Marina. Marina Laura Dutra está ali, ela pode dar um tchauzinho só, depois ela vai falar. E a Luz Nayara não está, era para estar. Infelizmente, a Luz Nayara está com uma questão de saúde que não está conseguindo falar. Então, ela está escrevendo no chat, participando lá. Infelizmente, hoje está sem voz, sem condições de poder falar com a gente aqui. Bom, nessa comunidade, o tema do mês foi propósito. E a Francis, que está ali também, a Francis Jesus, pode dar um oizinho. A Francis é uma participante do Revigora, ela colocou 3 perguntas sobre propósito, que ela procura as respostas. E eu, quando li aquelas perguntas lá, olhei, falei, nossa, fui respondendo mentalmente as perguntas dela, aquilo me fez viajar, responder, pensar, refletir, né, ir profundamente. E eu pensei, meu Deus, mas isso dá uma live? Aí eu falei com a Marina e a Luz Nayara, eu disse, olha, a Francis, uma participante do grupo de vocês, colocou 3 perguntas que, quando eu fui respondendo, isso dá uma aula. Posso usar isso como tema da aula de julho? Eu posso me apropriar das perguntas da Francis para fazer essa live? E aí que nisso, quando elas falaram, claro que sim, e tudo, eu disse, mas então vamos junto. E inclusive vamos trazer a Francis para responder essas perguntas, porque ela que fez as perguntas. Se agora tem gente respondendo, vamos ver se ela vai ficar satisfeita com as nossas respostas, né? E o Daniel também está aqui, ele também vai responder. Ele não está na comunidade do vigor feminino, mas como ele também trabalha com desenvolvimento de pessoas, né? Então, assim, tem uma capacidade aqui de contribuição imensa, gigantesca, para dar uma visão. São
três aqui visões, mais a da Luz Nayara, que está ali no chat com a gente. Então, são quatro pessoas, Francis, para te responder cada uma. Eu não faço ideia da resposta do Daniel, não faço ideia da resposta da Marina, da Luz Nayara, só da minha, né? E vamos ver se você chega nesse, se você tem as respostas que você tanto anseia, que você tanto procura, né? E então, assim, eu sempre conto, né, que a origem do nome laboratório, como eu faço, que também é um, um, um programa aqui que a gente faz na Bioquímica das Emoções, aqui na comunidade Bioquímica das Emoções, a origem desse como eu faço, além de ser a pergunta que conecta para a solução. Gente, sempre que vocês quiserem solução, perguntem: como eu faço? Vai vir, né? O insight vai vir. Mas além dessa pergunta ser muito, muito direcionadora, como eu faço? Era uma sessão dos congressos de farmácia. Quando eu me formei, apesar de ter feito bioquímica, eu fiz estágio e trabalhei um pouco num laboratório de análises clínicas. Logo, eu fui para uma farmácia de manipulação. E daí eu ia nos congressos de farmácia de manipulação, farmácias magistrais. E lá tinha essas sessões de como eu faço. E essas sessões de como eu faço é a troca de receita. Como que eu faço essa fórmula? Que recipiente que eu uso? O que que é melhor? Sabe, era uma troca muito interessante. E aqui é um exemplo claro de como eu faço, né? Essa troca de receitas, essa troca de visões. Eu vou colocar as perguntas aqui para vocês e eu vou responder da forma como eu respondi mentalmente, né? Mas para mais do que isso, a Luz Nayara, a Marina, o Daniel também vão responder. Até já apresentando vocês, né? Daqui a pouco eu vou falar, a Marina vai ter espaço, o Daniel também, mas a Marina, ela é especialista em desenvolvimento humano, mentora e coach de relacionamentos. A Luz Nayara, que está no chat com a gente, porque não está podendo falar hoje, infelizmente, mentora em desenvolvimento humano, mediadora e terapeuta holística. O Daniel é o meu marido. Não, vou apresentar direito, né, Dani? Ai, ai. O Daniel é mentor também, trabalha com desenvolvimento de pessoas, identidade profissional. E, nossa, daí eu posso falar um monte, né? Porque falasse que é meu marido, daí eu já vou falando bastante, né? Então, e a Francis, que fez as perguntas, ela já foi administradora de empresas, corretora de imóveis, diz que está aposentada agora e que agora ela é aprendiz de ser humano. E eu amei esse aprendiz de ser humano. Então tá, gente. Vamos ver se a Francis vai ficar satisfeita, tá, Francis? Vamos lá, ó. Tô aqui na Berlinda hoje. Não sei como é que vai ser, mas nesse primeiro momento, gente, enquanto o pessoal vai chegando, ó, José Carlos está aqui, Gisele, Edmur, a Célia. Então, vamos chegando aqui, vamos compartilhando essa aula maravilhosa, né? Que todos nós vamos aprender. Eu também estou aqui para aprender hoje. Então, nesse primeiro momento, eu vou introduzir aqui o assunto, uns 15 minutinhos, acho, para minha resposta, né? Que a minha resposta eu fui elaborando a minha linha de raciocínio, e depois eu vou abrir para o bate-papo, então, tá? Para que vocês possam acompanhar as perguntas da Francis, Dani, você pode colocar as perguntas da Francis para todo mundo participar? Então, ela perguntou exatamente nessa ordem, tá? Gravem bem. Quem tem papel e caneta, anota. Se você está com papel e caneta, anota. Essas perguntas nessa ordem. Vai fazer sentido, porque a gente vai longe, né? No sentido de conversa. E aí, se você consegue visualizar isso na sua mão, você também vai colocando teus insights ali. Então, qual é o meu propósito? E aí, quando você lê isso, você já pensa, né? Você já sabe a resposta, você também se faz essa pergunta, como é que é? Como reconhecer o meu propósito? Será que você também tem essa dúvida? Também, ou já sabe essa resposta? E onde buscar o propósito? Ok, então pode tirar da tela
E vamos voltar aqui. Por que que eu acho importantíssimo? Até eu escrevi também aqui para ficar nessa ordem. Porque eu vou começar pela última pergunta. Eu vou começar pela última. Oi, Milena. Oi, Adriana. Onde? A última pergunta. Onde buscar propósito? Então, Francis, vamos lá. Eu li nessa ordem e eu comecei respondendo de baixo para cima. E começou a fazer sentido, porque quando eu cheguei na última pergunta, onde? Eu fiquei pensando, onde? O propósito, ele não é um destino no mapa. Ele não é. Você está em Sorocaba, né? A gente falou em Sorocaba, São Paulo, ele não é lá. Eu estou em São Paulo, vou para Sorocaba. Não é um destino no mapa, ele não tem um endereço, esse propósito. A gente não coloca no GPS, não tem uma chegada. Ele está dentro da gente, ele está dentro de você. E ele sempre esteve. O propósito, ele nos acompanha. Ele não é um destino, ele é uma companhia. Ele está dentro. Ele é como se fosse uma bússola interna. Então, a gente não tem como deslocar ele para fora. Se ele não está fora, não há onde eu encontrar fora. Então, eu não vou achar nunca lá fora. Aí, se eu sei que ele está dentro e me acompanha para onde eu for, eu preciso procurar dentro. O propósito vai ser essa bússola interna que vai apontar para onde a gente vai continuar o nosso deslocamento por esse mapa da vida. Então aqui a gente já começa a mudar. Peraí, não é onde, não é lá. O propósito ele está dentro e é ele que aponta o caminho. É ele que começa a mostrar, que faz um ajuste para onde eu vou me deslocar no mapa da vida. É ele que mostra para onde. Ele não é o onde, ele mostra para onde. Então, por isso que a gente se sente perdido, por exemplo, se a gente não localiza esse propósito internamente. Porque a gente fica achando que só quando a gente chegar lá em tal lugar é que a gente vai achar o propósito, ou vamos achar ele lá. Para achar ele dentro, eu deveria fazer uma pergunta interna, então. Se o propósito está sempre dentro, não existe propósito fora, como que eu aprendi a não enxergar ele? Se ele está dentro, como é que eu não vejo? E aí a gente vai para outra pergunta: como eu faço para voltar a ver? Veja, eu não preciso encontrar como se fosse algo que eu encontro pela primeira vez, eu preciso reconhecê-lo. A premissa de que ele já existe e ele é intrínseco já é a sua segunda pergunta, que é como reconhecer o propósito. Então veja, não tem, ele não está lá fora, ele está dentro. Se ele está dentro, eu já vou para a segunda pergunta. Então, como eu reconheço? Bom, então ele está dentro, então como que eu reconheço? E reconhecer, reconhecer, conhecer novamente. A palavra já carrega a resposta, né? Então, você não vai encontrar o propósito pela primeira vez. Você só vai ver ele de novo. Por que você deixou de enxergar, será? Vou ficar em silêncio um pouquinho. Pessoal, por que que a gente deixa de enxergar o propósito e fica tão cego, não vê e acha que ele está lá fora? Onde eu acho? Por quê? Por que que a gente deixou de enxergar? Porque ele muda. O propósito muda. O propósito muda junto com a gente. Todo rumo e toda regra de vida acabam por perder a utilidade em algum momento e impõem mudanças. O que fazia sentido aos 30 anos pode não fazer mais sentido aos 45. E não tem nada de errado nisso. É exatamente isso que significa evoluir. Então, o propósito não é um só fixo, estático, imutável. Ele muda conforme a gente muda.
E aí a gente vai mudando e a gente não vê o propósito, ou a gente fica cego para aquilo que precisa ser mudado, para aquilo que já mudou internamente. Então ele muda conforme a gente muda e por isso a gente não vê, a gente se perde dele. Então rever, reconhecer significa que você já conhece o propósito, você só precisa conhecer mais uma vez. Conhecer mais uma vez é conhecer uma nova expressão. É renovar, é revigorar, né? Que nem o nome da comunidade, é revigorar esse propósito. E aí a gente vai para a primeira pergunta. Então qual é? Peraí, se não tá fora, não tem onde, o onde é aqui, porque é ele que vai dar a direção. Ele não é um lugar fora, é ele que direciona. Se eu preciso reconhecer, então eu não vejo porque eu deixei de enxergar, eu preciso reconhecer. Então, qual é o meu propósito? Essa é a pergunta, né, chave. E veja a importância da gente escrever essas questões profundas. Francis, eu te agradeço demais por você ter feito tudo isso. Porque eu fiquei pensando, gente, eu vi escrito. Talvez se ela só me perguntasse, a gente não consegue fazer essa visão, né? Tão bonitinha em tópicos, que ela colocou em tópicos bem bonitinhos, gente. E a importância da gente escrever. Então, pessoal, tá aqui uma dica, algo que eu acho muito importante trazer aqui para a nossa comunidade bioquímica das emoções, que são pessoas buscadoras de desenvolvimento em saúde emocional, inteligência espiritual, desenvolvimento humano. Vamos escrever questões profundas. E aí a gente olha de fora, a gente olha de cima, a gente olha amplo. Isso ajuda a gente mesmo a ter uma nova ótica, a ordenar as ideias, a inverter a ordem das perguntas. Veja, quando eu inverti a ordem das perguntas, eu consegui fazer uma linha de raciocínio que a Francis, ao perguntar, não, ela estava invertido o raciocínio. Então, isso dificulta ver a resposta. Agora, ela já está vendo com uma outra clareza, só porque inverteu a ordem. Gente, escrever é muito fantástico, muito precioso, tá? E então, assim, o propósito está dentro, preciso reconhecer a mudança, né? Onde na vida aquilo que estava certo passa a ser errado. É onde eu preciso renovar minha forma de expressão, ou seja, conhecer novamente, reconhecer uma forma de fluxo. Então faz parte, né, das dificuldades da vida a gente reconhecer na hora certa a necessidade de mudar. E aqui é um grande impasse humano. A gente deixa de enxergar porque a gente passa a não ver a mudança, a gente tem muitas dificuldades com mudança. E aqui não é só o trabalho, por exemplo, que a gente põe como sinônimo de um propósito, pode ser um relacionamento conjugal desgastado, outras questões da vida. Então, vamos para a primeira pergunta: qual é o meu propósito? E a resposta é muito simples. Vamos lá. O nosso propósito é mudar. E aqui a gente vai dividir o propósito em dois, para poder entender como que a gente faz atende esse propósito. Qual é o meu propósito? Temos dois propósitos: o propósito original e os pequenos propósitos. Os propósitos individuais, talvez, né? O propósito original é viver, é estar vivo, é viver a vida. Esse é o propósito original, propósito grande. Parece simples, é simples, mas não quer dizer que seja fácil, porque veja quantas pessoas vocês conhecem, vocês aqui e vocês que estão aqui no chat do YouTube, né? Que estão ocupadas demais para viver, para realmente viver. Constrói carreira, cumpre meta, chega em casa exausta, sente aquele vazio que nada preenche, né? Um vazio assim que ninguém, que nada consegue. Esse vazio é o propósito original pedindo para ser ouvido. E em mais de 20 anos, gente, que eu atendo pessoas, acompanho pessoas com orientação em saúde emocional, nesses processos de transformação, esse padrão se repete, as pessoas ficam desconectadas da própria bússola interna, do viver a vida. O meu avô, ele teve um acidente quando a minha mãe tinha 18 anos, e ele teve um traumatismo craniano
ficou vegetativo por muito, muito tempo na vida. Ele mal falava, não conseguia falar, não entendia nada, mas ele conseguia dizer uma frase. Eu lembro que a minha avó dizia assim: E tu, pai, o que tu faz? Dizia para ele, né? E ele dizia: Eu vivo a vida. Ele vegetava praticamente, não conseguia fazer nada sozinho, mas ele sabia dizer: Eu vivo a vida. Viver a vida é o propósito da vida. A partir daí, vem uma pergunta: como eu vou viver a vida? Como eu vou viver a vida? Como eu mudo a forma de atender o grande chamado, o grande propósito que é viver a vida? Como eu faço? Como eu expresso esse viver? E aí, essa pergunta abre um leque de possibilidades. Você começa a ajustar a tua bússola interna, e daí é que vai abrir o caminho. Primeiro vem a expressão da minha individualidade. A partir daqui, eu começo a fazer as escolhas pessoais, profissionais, relacionais mais coerentes com a minha expressão individual e atual de viver a vida, né? Tem uma sorveteria aqui que eu e o Dani, a gente gosta, até já fiz uma postagem, o Dani também, a gente vai quase todo domingo, de vez em quando vai lá nessa sorveteria. No domingo a gente foi lá e eu ainda disse assim pro Dani, nossa, ele faz as pessoas felizes. Gente, vocês não têm noção, a gente senta no banquinho lá na frente, fica tomando sorvete olhando, as pessoas não param de chegar e elas chegam sorrindo para ir tomar sorvete, né? Todo mundo entra lá sorrindo, feliz por ir lá tomar aquele sorvete maravilhoso, né? Ter aquele momento do sorvete sério. Então, ele faz as pessoas felizes com a sorveteria. A sorveteria é o propósito dele, mas esse propósito vai passar provavelmente daqui a um tempo. Daqui a um tempo, vender sorvete, ter uma sorveteria, talvez não faça mais sentido. Talvez ele possa fechar, vender, passar para as filhas, mais cedo ou mais tarde. Vai mudar o propósito. De repente, aspas, de repente, o propósito vai ser outro. Então, por que que tantas pessoas estão mudando de carreira depois dos 40? O Dani sabe muito bem, o Daniel trabalha com isso, o público dele são as pessoas que estão fazendo identidade, nova identidade. Peraí, eu preciso reconstruir uma identidade. É uma evolução. Então, o propósito original, viver a vida, não mudou, nunca muda. Mas a forma de expressar esse propósito muda. Quem você era quando escolheu aquela profissão não é mais quem você é hoje. Um novo caminho, né, é uma resposta, um reflexo de quem você pode ser agora. Você não estava errada antes, mas você evoluiu. A profissão para a maioria da gente, né, a maioria de nós, a profissão ela geralmente anda muito junto com uma expressão de propósito original. Para a maioria, tem pessoas que não trabalham, ou, né, mas para a maioria, sim. A gente vê na nossa expressão, na profissão, no nosso servir, uma expressão desse propósito original, desse viver a vida. Por isso que a gente busca fazer o que a gente ama, mas não necessariamente tem que ser pelo trabalho. Mas praticamente qualquer coisa, quando conectada a esse sentido profundo, é uma forma de expressão que carrega esse propósito grande que é viver a vida. Só que às vezes é preciso mudar essa expressão. É uma nova forma de viver a vida, uma nova forma de expressar a forma como eu vivo a vida. E isso não é recomeçar do zero, nunca vai ser recomeçar do zero. É continuar sendo você num outro nível. E agora, o desafio, Francis, para você que falou, eu tenho a cabeça muito acelerada, minha cabeça é muito acelerada. A Francis disse isso. Para você, para quem tem a cabeça acelerada e vê possibilidades em tudo, não é que falta propósito, é que tem um excesso de caminhos possíveis para você expressar esse viver a vida. Então você vê a tua bússola, ela aponta para tanto caminho. Não é que não tem propósito, é que tem muitas formas de expressão, um excesso de caminhos possíveis. E aí me veio, quando eu fiquei raciocinando tudo isso, uma imagem de um prédio, né? Aí eu fiquei pensando assim, o prédio que a gente vê nas nossas cidades aqui, qualquer prédio, primeiro ele começa com um terreno vazio,
um arquiteto, um engenheiro e infinitas possibilidades. Aí eles começam a fazer as ideias, os planejamentos. Mas veja, quantos prédios a gente tem, né, na cidade? Amanhã, ou quando vocês saírem de casa, vocês vão olhar um prédio e vão lembrar disso aqui. Só uma forma ocupa aquele terreno. Então, né, você olha um prédio e esse prédio ele podia ser de tijolinho com varanda com vidro, mas ele foi pastilhado sem varanda com vidro fumê. Não importa, essa foi a forma que surgiu naquele terreno. Com o propósito é a mesma coisa, a gente escolhe uma expressão para o terreno, mesmo que tenham muitas possibilidades para construir naquele terreno. A gente escolhe uma e a gente constrói essa uma no terreno da vida, uma forma de expressão. Aí depois a gente vai construir em outro terreno, ou seja, né, no nosso próprio corpo, em outro terreno, porque nós mudamos, a gente constrói outra forma. Nós chamamos de terreno biológico, né? Somos outros após um tempo. É um novo terreno biológico onde a gente vai construir uma nova forma de expressão. Isso é presença e propósito. Então, encontrar dentro o propósito original e se perguntar como que eu quero expressar ele agora, como que eu posso ser mais eu e ter o máximo de sentido e coerência. E essa resposta já está em você, em nós. E a gente precisa de coragem para ouvir. Na E aqui, olha isso, ouvir, coragem para ouvir. Na formação em saúde emocional, eu ensino exatamente, justamente como que a gente percebe a nossa comunicação emocional com a vida. A gente vai escutar o que está dentro por meio das nossas emoções. E entender a linguagem da vida é ouro na mão, é ter autonomia para enfrentar os desafios da vida. Né? O Dani, se quiser até botar ali o link da formação, agora as aulas são gravadas, tá? A Marina, ela foi aluna com aula ao vivo, a Luz Nayara também, mas pode colocar ali. E a Marina e a Luz Nayara, elas já fizeram a formação, e elas trabalham com escuta, por isso que eu falei ouvir. Elas trabalham com escuta, porque quando a gente fala, a gente se organiza e se entende melhor. Tá? Então, escutar a vida, seja por meio da autonomia, de perceber o que as emoções estão falando, ou por meio dessa escuta, como a Marina e a Luz Nayara fazem isso profissionalmente, ajuda a gente a se organizar. E agora eu passo a palavra para a Marina, então, dar o parecer dela primeiro sobre o que foi falado aqui, tá? É, eu acho que daí vai a Marina, daí o Dani, a gente vai ver da Luz Nayara, depois a Francis vai dizer o que que... Ou, Francis, se você quiser no meio do caminho também, tá bom? Marina, então vamos lá. Diga sobre a resposta para Francis. Não, eu vou primeiramente falar da sua resposta para mim, né? Eu fiquei pensando, né, assim, olha, o tema propósito, sim, mas o propósito, e comecei a pensar na minha vida, na minha longa vida, né? Aí, assim, ele não foi sempre o mesmo. E aí, será que existe um propósito maior, que é o propósito que vai sendo representado pelos os outros momentâneos temporais, né? E aí fiquei pensando sobre isso, né? Assim, eu tive, porque a mim parece que o meu propósito hoje ele é muito próximo do original, né? Assim, Aham. porque o meu propósito hoje é desenvolver cada vez mais e servir. E aí eu Sim, fui pensando, quando o meu propósito era ser professora, eu queria muito ser professora e me formei em ser professora em vários momentos e vários níveis, fui professora. E mas nisso aí estava refletido esse maior, né? sim, Quando eu tive uma empresa de consultoria, né, o que me mexia muito comigo era aquele desafio dos projetos diferentes, né? Que me ajudavam o quê? A me desenvolver e a servir, né?
Então eu fiquei pensando isso, olha, acho, e agora quando você foi falando, quer dizer, você foi arrumando a ideia. E de onde achar esse propósito, né? Como se assim, ele sempre tivesse estado comigo, né? Então isso foi um Uhum. ponto, né? Então, há uma concordância, né? Mas o que você faz, né? Você fez agora e faz em vários momentos, né? Arrumar as coisas para mim. Né? Então, eu aprendo muito com você, nisso, que você arruma as coisas para mim. Uma delas, né? Eu passei a observar bioquimicamente como é que o meu organismo reage às emoções. E fico Olha. maravilhada de perceber, assim, quantos anos que eu vivi sem perceber isso, né? Aham. E tem a ver com a questão do propósito, né? Porque esse reagir do meu organismo, ele tem muito a ver com a satisfação que eu tenho ou com o que eu sinto ao andar ou me afastar do propósito, né? E a outra coisa que me veio, e que é uma coisa que aconteceu por acaso, hoje eu mexendo numa gaveta, achei anotado um endereço, né, de uma pessoa, um endereço nas redes, né? Mari de Uhum. Oliveira, mãe do Dudu, mãe de Dudu. Eu disse, por que que eu tenho esse nome anotado? Aí eu fui para o Instagram e descobri, né? Quem é esta Mari de, Mari de Oliveira? É uma pessoa, é uma mestre de vida. Então, Ah, ela tem um filho deficiente e ela ficou deficiente. E aí ela conta que quando ela engravidou e estava avançando a gravidez, que hum, foi ao médico e o médico explicou para ela que ela ia ter um filho deficiente. Ela disse uhum. que ficou muito perturbada e o médico olhando ali, aí falou assim: mas o coração dele é perfeito. Ele tem um coração muito perfeito. E ela pensou, ele quer viver. Que lindo. Que era o propósito, O né? propósito é O propósito viver a vida. deste, né, Uhum. deste bebê Nossa. que ainda estava na vida intrauterina. E ela disse que ficou feliz, né? Assim, ele quer viver, ele vai viver. Uhum. Uhum. Aí o menino não anda, né? Fez esse ano, fez 15 anos. É músico, né? E os pais apoiam muito. Mas ela, em Uhum. 2020, teve uma sepsemia, né? E quase morreu, mas ela queria Nossa. viver. E para ela viver, os médicos disseram: nós vamos ter que amputar suas duas pernas e todos os dedos das mãos. Oh, meu Deus. E ela disse: mas eu quero viver. E ela tem uma vida, o que esta mulher faz, né? O que, a alegria dela, né? E aí você vê e ela então ajuda pessoas Uhum. com deficiência a se incluírem Uhum. na sociedade e a terem propósito de vida. Então eu achei Uhum. assim uma lição muito pertinente, né, para Muito, o dia de muito. hoje, né? Então Nossa. entrem no Instagram e procurem Mari Aham. de Oliveira, assim, mãe de Sim. Dudu. E aí vão conhecer esta Mariana, né, que está com 40 e Muito poucos anos, interessante. e ver o que ela Muito. faz, né? E ela ajuda Uhum. muito a pessoas, né, deficientes a se incluírem na vida. Né? Qual é o propósito E essencial? É como você falou, o essencial é viver a vida. De que é, e, forma? a, e nesse exemplo fortíssimo, além de ter muitas nuances que a gente pode observar, tem Uhum. esse fato até da própria mudança. Ela não era deficiente, ela se tornou depois, É. né? Então, assim, esse propósito ele veio junto com uma mudança e que ela Uhum. teve que olhar para o que mudou, como que eu dou expressão a isso agora, o propósito muda. Muda, muda, Isso. muda, e a gente tem uma mania de querer sempre as coisas certinho, sob controle, estáticas.
ou controlando as Uhum. mudanças. Por isso a gente vai perdendo o propósito e acha que ele está lá longe, onde é que está? Não, É, é porque muda, 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 e aí, se a gente não acompanha essas mudanças, é. olha, veja Uhum. como ela se adaptou nessa expressão do eu Né? quero viver, uma E tem mudança mais um tão importante. detalhe, ela usa bolsa de colossomia, né? Uhum, Ela ficou com tantos problemas para poder viver, né? sim, E e ela diz, tá, muita gente morre, né? é, Sepsemia, né? sim, Ela disse, a minha sorte é que eu corri logo para o hospital, né? aham, E tive chance. meu Mas Deus, a chance dela foi com um preço alto. Mas se você vê a energia de vida que essa mulher tem, claro, e o quanto ela qual é expressa o isso, propósito dela, né? E ela fala do propósito primeiro do bebê dela, né? é, Que ela disse é, que quando o médico falou, porque ela disse que ficou muito abalada quando ele contou que ele seria deficiente, né? aham, E aí que ele olha e fica maravilhado com o coração do bebê sim, e transmite para ela fantástico, e para o marido, né? O querer viver deste bebê, né? E, fantástico, e assim, ela uhum. e o Dudu também, ele é maravilhoso. São ótimos Então, essas exemplos, coisas assim me vieram hoje, né? Primeiro, as minhas sim, indagações se haveria um propósito guarda-chuva, que é o sim, propósito original, como você disse, né? aham, Nomeando adequadamente, e propósitos que foram, né? Que vão sendo descobertos, né? A aham, partir de prestar atenção. E um outro ponto que eu acho importante salientar, por que a gente não sabe, né, onde está o propósito que está dentro? Por que a gente fica perturbado e não descobre? Porque nós temos muitas demandas externas, né? Então, uhum. se a gente não se cuida, a gente vive Não externamente. olha, só olha Né? para E fora, né? não se vê, só olha para fora e aí não vai achar. E aí, Se ele não está lá fora, não vai achar nunca. aí vai ficar, Exatamente. né, perdido nesse movimento externo, no barulho externo, né? E aí é Muito bom, necessário o Marina. silêncio para poder, né, se ver. Exato. Né? E E até se eu quero conectar. aproveitar, e a Luz Nayara, que é também, né, que dirige esse grupo Revigora junto com a Marina, que Sim. está Uhum. aqui no chat, eu olho para aqui para cima. Luz Nayara, se você quiser comentar alguma coisa, quiser falar algo, fique à vontade. Eu quero ler aqui a Marisa Maurer. Ela escreveu assim, ó, desenvolver e servir. Esse é o nosso propósito em nossa vida. O não servir nos deixa incompleto. E faz muito sentido, Uhum. né? O que a Marisa Uhum. colocou com o exemplo que a Marina trouxe dessa moça, de Essa Mari de como Oliveira. realmente, da Mari, que ela, né, esse servir. Então, assim, é isso que completa e que ajuda ela a atravessar os desafios. Né? Muito interessante. E eu já aproveitaria, Marina, não sei se tudo bem, passar para o Daniel, ok? Dani, Sim, então eu fala falei o Sim. você. sim já desligando meu Ah, tá microfone, bom, não deu nem para ouvir o sim, né? tá bom. Dani, Então, meu ponto de vista do propósito é congruente com o que vocês falaram, e é muito interessante trazer essa questão, porque é o que eu trabalho no dia a dia com os meus clientes. Então, como que eu entendo? Nós somos um grande projeto. Então, desde que a gente nasce, a gente tem habilidades, capacidades que a gente vai desenvolver ao longo da vida e que cabe a nós descobrirmos e melhorarmos isso. Mas a gente já vem formatado, né? Umas pessoas mais altas, outras mais baixas, um mais forte, outros mais gordinhos. A gente tem um projeto de vida. E no ponto de vista, para entender de uma forma mais fácil, o propósito eu considero como porquê, que está diretamente relacionado com nossa missão, que é como. Então, o porquê que eu faço tal atividade na minha vida, o porquê que eu faço tal ação. Claro que tem isso que a Marina colocou,
que está relacionado em fazer a diferença positiva na vida das pessoas, porque a gente, em qualquer atividade, a gente está sempre ajudando o mundo a ser melhor. E quando a gente para refletir, a gente vê que a missão é a aplicação do nosso propósito. Então, no nosso caso, né, a gente tem um propósito de ajudar as pessoas de alguma forma. Então, nós temos nossa empresa, que é a forma que a gente materializa isso. Como que as pessoas muitas vezes se perdem dentro da descoberta do propósito? Quando elas estão inseridas ou numa felicidade condicionada, e aí elas não têm a percepção do que é realidade na vida, o que realmente preenche a vida, ou como elas podem servir usando toda a sua potencialidade e talentos, porque não param para refletir muitas vezes sobre a história, né? Não sabem muitas vezes as qualidades, os pontos fortes, elas só seguem por um caminho que determinaram que é o correto para ela. Então, essa felicidade condicionada, ela muitas vezes está direcionada para uma atividade em que a pessoa está infeliz fazendo, mas ela tem um salário. Então, essa forma de um olhar profundo para entender o que eu faço com prazer, o que eu faço com facilidade, o que minha história conta durante minha jornada, que faz com que eu entenda que a vida me preparou e me trouxe para um momento em que eu vou observar que eu posso ativar esse propósito com mais lucidez. E aí eu começo a seguir um caminho mais integrado com esse projeto que eu falei inicialmente, que é trazer a tua potencialidade e conexão para servir o mundo, para servir as pessoas, para que você possa trazer uma evolução a partir das suas ações. Claro que a gente pode determinar isso numa linguagem mais técnica, né? Falar assim, a gente está num mundo processual, ou seja, o que é o mundo processual? Pagar contas, é viver de uma forma em que você tem um ritmo de trabalho, uma de segunda a sexta, em que você passa as dificuldades, né? Eu sempre brinco, eu falo que é o mundo 3D, é aquele mundo visível. Mas quando a gente começa a entender o que é propósito, a gente entende que esse mundo existe, mas a gente pode ativar ele com a nossa mente sábia. Então a gente pode conectar mais com essa lucidez, com essa mente atemporal e com essa forma de enxergar a vida sem sofrimento, sem potencializar esse sofrimento. Até a minha jornada foi assim, né? Então, por muitos anos, eu trabalhava em empresas e via muita coisa que não combinava a partir de um determinado ciclo da minha vida terminando, que não fazia mais sentido para mim, que não cabia. Até aquele momento, era interessante, porque eu aprendia no processo. Mas chegou um determinado momento, em torno de 40 anos, né, que é o setênio que a gente faz aquela mudança radical, 40, 42, que a vida chamou e falou assim, não, você tem que seguir o teu propósito. Já tinha tido indícios anteriormente que eu precisava fazer mudanças. Mas quando esse propósito começou a fazer sentido na minha vida, eu precisei tomar determinadas ações que levaram à mudança de estado, a criar um trabalho novo, a criar uma metodologia. Por quê? Tudo isso foi possível pela a autorreflexão do que era realmente o meu propósito. E não se descarta o que eu aprendi anteriormente, se soma. Isso que é interessante dizer. Porque para achar o teu propósito, você vai somar experiências da tua vida, nada se perde. Então, quanto mais essa lucidez se fizer presente, mais conectado você está e mais fácil de você ativar tudo isso. E mais do que isso, é sempre uma reflexão. E aí cabe uma outra pergunta. Com toda essa ação, qual o legado que eu quero deixar a partir dessa descoberta? Então, isso também é importante. Que legado eu quero deixar para esse mundo, para as pessoas? Ou eu quero chegar nos meus 80, 90, 100 anos e descobrir, olhar para trás que eu só sobrevivi Daí não viveu a vida, né? e não descobriu nem de E perto o que é o propósito. traz esse senso de pertencimento
de participação e de corresponsabilidade de estar aqui no planeta, né? Pensar, O que eu quero deixar. exatamente, é pensar no ecossistema, né? É pensar no Hum, todo. Então, hum. cada ação que você tem, ela reverbera nas outras pessoas, na sociedade, na empresa, no mundo, de uma forma geral, tanto de forma Sim, positiva ou não. Então, esse nível de autorresponsabilidade, de compreensão de mundo, né, e de lucidez faz com que o mundo comece a evoluir junto a partir das tuas ações. Você se torna uma peça de contribuição para o mundo a ser melhor, né? Então, sai do mundo egóico, que eu só penso em mim, eu só penso no meu benefício. A gente começa a ter uma visão compartilhada dos nossos processos. muito bom. Então, é isso, Dani, porque eu queria ler o da Luz Nayara. Posso? Claro, Tá. Aí a Luz Nayara tá falando ali no chat, né? Eu vou ler, antes eu vou ler aqui que o Johnny fez um comentário engraçado. O Johnny sempre com muito espírito de humor, nos acompanha há muito tempo, né? Ele disse: Eu que antigamente adorava aquela frase da série Arquivo X, a verdade está lá fora. Fui iludido pela mídia. A mídia sempre ilude a gente, né? A mídia tá lá fora, ela quer que você fique olhando para fora, para não olhar para dentro, porque senão justamente esse olhar para dentro, como a Marina falou, vai culminar com o que o Dani falou. Se eu olho para dentro, eu fico corresponsável. Eu mudo e eu sou coparticipativa porque eu vou querer fazer algo bom. E aí a gente começa a fazer algo bom mesmo. E a mídia não quer isso. Ah, então. E aí a Luz Nayara disse assim: dentro do grande propósito que é viver a vida, como a Júlia já falou também, podemos ter vários propósitos menores que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, o meu propósito agora é recuperar minha saúde. É só esse dentro do grande que é viver a vida. E dentro desse grande, eu tenho vários propósitos que envolvem relacionamentos interpessoais, como disse a Marina, o de servir. Isso é o que permeia esse grande propósito que eu tenho. E esse se abre em um leque com muitas possibilidades. Talvez o propósito não seja uma grande conquista no horizonte, não é? Mas a soma de pequenos chamados vividos com presença, consciência e amor. E quando percebemos isso, a ansiedade pela busca do grande pode dar lugar à percepção de que tudo aquilo que já estamos vivendo podemos enxergar com a clareza de aquilo ser um propósito. Acho que agora acabou, bem na hora que eu li, viu, Luz Nayara? Acabou certinho, deu muito certo, parece que ela estava aqui falando. E olha, essa última frase, né? Quando a gente vive a soma desses pequenos chamados, então a gente vai vivendo com presença. Veja só, se a gente vive com presença, como a Luz Nayara falou, a gente está percebendo que está mudando. Se a gente está percebendo que está mudando, a gente dá lugar ao que a gente está vivendo, essas pequenas mudanças, a gente já não tem mais aquela ansiedade da busca do grande, então a gente não se perde do propósito, porque vai mudando aos poucos e naturalmente, mesmo que esse aos poucos chegue um ponto em que precisa mudar a carreira, que é a transição. Mas eu fui observando isso, eu estou presente, eu fui me observando. E esse servir, agora ele precisa ser de outra, ter uma outra expressão. Então eu vou transformar essa expressão do viver a vida. E é isso, os propósitos são cíclicos, esses pequenos, eles vão ciclando, a gente vai mudando, a gente vai transformando. Nós não devemos ter medo da mudança, e nós temos, a gente tem medo da mudança, a gente tem cansaço de mudar, às vezes até de casa, de profissão. Se a gente não tiver esse medo e tiver essas pequenas presenças, a gente fica muito mais atento, né? Ó, a Adriana Naomi colocou, oi Adriana, colocou, que riqueza de conhecimentos, gratidão pelo convite, querida Júlia, que depoimentos maravilhosos. Obrigada, Adriana. Francis, agora que você ouviu quatro pessoas falando sobre propósito, respondendo as suas perguntas,
Não tem problema se você falar, ainda continuo com elas. Mas Não, diga, como é que muito foi pelo. para você? Nossa, foi Agora, assim. agora é a nossa hora, gente. Foi, A Francis agora vai perguntar mais. Vamos lá. o negócio foi assim, ó. Bum. Quando você começa falando que vai responder da última para a primeira, eu falei, caramba, é isso mesmo. Oh, tá aqui, né? Tá aqui dentro. Eu tenho que reconhecer. Viver é o meu grande propósito. Lógico, poxa, claro que é, né? E aí, quando eu falei para você que a minha mente é muito acelerada, a bússola, ela tá assim, porque eu tenho vários, agora eu enxergo, eu tenho vários propósitos, vários. Coisa pequena, e daí que é pequena? E tudo, como o Daniel falou, é tudo um braço do que eu já fui. É tudo do que eu já fui. Então, todos os propósitos pequenos que eu tenho agora são pequenas coisas que eu trago da minha vida já vivida, né? Então, assim, acho que agora eu tenho muito mais propósito do que antes. E quando a Marina fala dessa moça, eu falo, gente, olha a vida como é. Às vezes você fica se perguntando, mas a resposta está tão na sua cara. Mas é o tal negócio, é o viver automaticamente, e assim, eu tenho muitas questões de controle. Eu quero controlar o quê, meu Deus? Para quê? Para quê? Não precisa, né? Não precisa. Então, assim, foi maravilhoso. Agora eu sei aonde estar, como reconhecer o meu propósito, que são vários. Agora vocês deram um pane na minha cabeça. Você Agora, achou que tinha um lá fora. Achou um imagina, monte aqui dentro. tem um monte aqui dentro. É só E de- assim, ajustar a bússola para fazer calma, vamos fazer esse, depois Isso. calma, né? Foi Que ótimo, nem o prédio, maravilhoso. né? Você vai você Exatamente. só pode escolher uma coisa, porque, gente, falando aqui, claro, estamos em, né, rede aberta, assim, mas, gente, a gente não consegue numa vida viver todos os propósitos e todas as expressões. É. Ou a gente vai ser mentor, ou vai ser médico, ou vai ser engenheiro. Aí, às vezes, a gente consegue fazer duas, três, cinco, até 10, 20, talvez, mas não todas, nunca É. E uma todas. vez me falaram o seguinte: quem sabe fazer tudo não faz nada bem feito, Pois é, não tem não nem é? tempo para Não isso, nem tem tempo tempo, você hábil, não tem. Então, assim, né? foi maravilhoso esse encontro, maravilhoso, eu amei. Muito obrigada por ter lido as minhas questões, por ter já ali elaborado, por ter me convidado. Agradeço demais a Marina e a Luz Nayara por essa oportunidade única que elas me deram, por você, pelo Daniel. Gente, muito obrigada. Tô muito agradecida mesmo. Que bom, gente. Então, olha, Marina, Luz Nayara e Daniel, acho que conseguimos, hein? E eu aprendi com cada um de vocês também, né? Acho É o que eu que ia falar, né? Nós todos, também aprendemos, né? Como aprendemos, inclusive sim, com você, Francis, né? sim. Aprendiz de ser humano. Pode uma definição dessa? Pois é, É vivo incrível. aprendendo. Que legal. Gente, muito bom. Eu agradeço. E eu adorei esse formato, porque esse, até quando eu falei para a Marina e para a Luz Nayara, eu falei, esse é das coisas que eu sempre pensei em fazer no laboratório, como eu faço. O laboratório, como eu faço, são encontros que a gente faz dentro da sala do Zoom, que daí não ficam aqui para o YouTube. É gratuito para quem está participando ao vivo. Quem quiser a gravação é uma assinatura de, acho que é 57, 6 meses, enfim, você recebe, você vê a gravação e vê mais de 70 aulas como essa e práticas guiadas, já para você usar na sua vida, usar com seus clientes, enfim. E aí eu falei para a Marina e para a Luz Nayara. E esse laboratório, como eu faço, está disponível lá no site bioquimicadasemoções.com.br, quem quiser, tá? É um acervo de aulas e práticas que você pode usar
na sua vida e com os seus clientes. E aí eu falei, o laboratório, uma das ideias do laboratório, de práticas, que eu faço na hora, eu faço como acontece no momento, né? A questão que a pessoa traz no momento, a ideia é essa. Vamos cada um falar o que vê, como vê, porque a gente vai construindo isso no momento. E aí eu vou guiando, vou trazendo como que a gente pode fazer essa costura a partir dessa inteligência espiritual que sustenta, né, gente? A nossa inteligência espiritual, ela é esse sustentáculo que é o sentido profundo. No fundo, no fundo, no fundo, é a gente conseguir concatenar todo esse nosso ser até hoje com um sentido. Essa inteligência espiritual que vai ajudar, aqui, como a Francis falou agora, olhar para todo esse monte de vontades e coisas que eu tenho, vários propósitos. Qual vai ser o que vai ser mais coerente? Vai ter mais sentido? Ali eu começo a ter os meus insights de como eu vou realizá-lo, como eu vou fazer esse caminho. Então eu já começo a ter um para onde eu vou. Eu já começo a ter o porquê, como o Daniel falou. Eu já começo a gerar bioquímica de bem-estar, como a Marina colocou, até marquei. Porque pensa, eu mesma nem falei o que a Marina falou, que é muito verdadeiro. Quando a gente começa a estar num caminho coerente, com sentido, com satisfação, a gente vai gerar essa bioquímica de felicidade, de bem-estar. E a gente precisa estar presente, estar observador, perceptivo, que é uma qualidade que a gente treina para observar essas nossas mudanças que vêm primeiro pelas emoções. E aí a gente vai caminhando junto com as mudanças, e aí as coisas não ficam abruptas. Porque a maioria das pessoas pensa, de repente, eu não sinto mais nada pelo meu trabalho, eu preciso mudar e agora eu tenho que fazer toda uma mudança. Gente, isso foi acontecendo. Como é que você não percebeu? Porque a gente não percebe dentro, tá sempre para fora, né? É isso, é isso. Então a gente pode olhar para isso que a gente já faz agora, observar como isso que nós fazemos hoje é a manifestação da minha expressão de viver. Podemos ter uma coisa que é fantástica, que é a escolha, e no laboratório passado veio isso. No laboratório, como eu faço, nós fizemos uma prática onde nós falamos que a escolha, a nosso dom, o nosso. Não é dom, gente, é uma coisa intrínseca. Todos nós temos a capacidade de escolher, e essa capacidade, essa liberdade de escolher, ela é soberana, ela conduz. Então, a gente pode escolher uma outra forma, uma outra expressão do propósito original que é viver. Lembrando que a gente faz escolhas e temos que vivê-las. Como exemplo do prédio, né? É aquele prédio que ocupa aquele espaço, ele vai ficar lá. Depois pode fazer outro, mas aquele ocupa aquele espaço por um tempo. E não podemos viver essas infinitas formas de expressão da individualidade num tempo de vida aqui que a gente tem. A gente vai ter que escolher sempre. E às vezes a gente trava por não saber escolher de tantas oportunidades, ou por não conseguir enxergar nenhuma, ou por não aceitar as mudanças. Então, gente, para ver o propósito, veja as mudanças que estão acontecendo, que aconteceram, veja como você mudou, veja quem você é hoje, como você era. Na mudança está o propósito. Aquele propósito que precisa ser expresso agora de outra forma, alicerçado pelo propósito original que é viver. Acho que fechamos aqui, né, pessoal? Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Só veja o seguinte: alguém aí do YouTube quer fazer alguma pergunta, gente? Eu ia já fechar, não. Querem perguntar também? Tem várias pessoas aqui para responder, até para Francis. Ó, o Edmur comentou. Quanta lucidez. É fantástico ouvir vocês. Gratidão. O mundo atual é cheio de distrações. Creio que escapar das armadilhas dessas distrações externas ajuda a focar no seu interior. Exato, exato. E sabe o que eu penso aqui, Edmur?
Quando eu li tua frase, creio que escapar das armadilhas, das distrações, escapar das distrações, que nem o Johnny falou, né? A verdade está lá fora, escapar dessa distração externa. Para a gente escapar, a gente tem que estar muito presente. Muito presente, porque é uma armadilha. A gente já foi capturado, já como andando na floresta, já caiu. Para não cair, precisa estar muito atento antes de cair. Tem que estar muito presente, né? Então, assim, talvez não seja nem esse escapar, criar outro caminho, é a gente conseguir fazer o nosso próprio caminho interno de presença e talvez por um outro lado. E isso requer muita coragem. Pensar diferente é uma característica de pessoas espiritualmente inteligentes. Pensar fora da massa, fora do todo, assim, que todo mundo pensa desse jeito e vai. Quem sai e pensa fora, diferente, peraí, aqui tem armadilhas, eu vou para lá. Isso é inteligência espiritual. É a gente estar conectado com o sentido e fazer o nosso próprio caminho, mesmo que todo mundo esteja indo para cá, eu vou para lá. Com coerência. A Luz Nayara disse, tem que estar bem atento. Verdade. Gente, nenhuma pergunta? Só queria fazer um adendo, né? O que Ale. nos aprisiona é assim, medo, raiva, ódio, angústia, depressão, aprisionamento ao passado, ansiedade que prende para o futuro. Isso são armadilhas sutis no dia a dia que nos deixam vulneráveis a ficar numa visão restrita e limitada que não nos permite achar o nosso verdadeiro caminho. Então, quando a gente se trabalha nesses pontos para ter um centramento, um estado de presença, a gente consegue estar mais vacinado dessas questões do que eu falei lá no início desse mundo processual. Exatamente, porque é como essa frase ali do escapar das armadilhas ajuda a focar no interior, mas é focar no interior que ajuda a escapar das armadilhas, né, gente? Aí a Luz Nayara disse: hoje eu escutei uma frase, não é a inteligência artificial que preocupa, mas sim a desinteligência natural que está aumentando. Gente, o pior é que essa inteligência espiritual, ela é pouco conhecida, apesar de ela existir, porque o cérebro vai funcionar de toda forma, a gente classifica inteligências para ser didático. Mas quem consegue parar, ter essa presença, focar no interior, perceber sentido profundo, ir contra as massas, ter autonomia, tem que ter muito autoconhecimento, como a Marina disse, conhecer a sua bioquímica, como ela presta atenção no que está acontecendo, para ver essas respostas. Gente, é possível. Nós todos aqui estamos aprendizes de ser humano, como a Francis fala, estamos aprendendo a fazer isso. Mas somos um grupo, nós todos, vocês aqui do YouTube também, porque estão aqui, porque estão interessados no assunto, porque também pensam dessa forma. Então, não somos isolados, né? Estamos com pessoas que também pensam dessa forma, estão se desenvolvendo, e o mais importante, a gente ter essa humildade de perceber que a gente não sabe tudo, que a gente vai testando, mas com vontade, com abertura para perceber além do óbvio, perceber suas emoções. Nosso corpo comunica o que a gente não vê o tempo todo. A gente precisa ler os acontecimentos, doenças, acidentes, os sintomas, todos vêm dizer alguma coisa. O que será que isso está me dizendo? Enfim, gente, a Milena disse gratidão. Acho que o pessoal não tem mais perguntas. Quem quiser saber mais da comunidade Revigora também, ô Luz Nayara, coloca aí como é que as pessoas sabem. Escreve aí no chat da comunidade Revigora.
que foi de onde surgiu tudo isso, né? Toda essa conversa maravilhosa, agradeço imensamente. Não sei se tem um site, se tem um grupo, pode colocar ali no chat, daí, se você quiser. E o Daniel já colocou também, enquanto a Luz Nayara vai colocando, para dar um tempo aqui para ela digitar, também o site Bioquímica das Emoções, vocês vão ver lá sobre a formação em saúde emocional, que agora nós tivemos 5 turmas. A sexta turma, em vez de eu fazer com aulas ao vivo, que eram interativas, agora as aulas já estão gravadas para vocês. E vocês, quem fizer, vai poder tirar as dúvidas comigo, vai entrar para o grupo do laboratório, como eu faço, e a gente vai fazer os encontros também de vivências e tudo mais, tá bom? É só falar comigo, eu estou sempre à disposição. Também tem uma novidade, né? Ah, o Wellbeing Design, né, Dani? Quer falar um pouquinho? Aproveita aqui e deixar teu recado final também do Wellbeing. Sim, é um produto, entre aspas, né, é uma formação que nós vamos fazer que une liderança, estratégia, criatividade, inteligência espiritual, saúde emocional para desenvolver pessoas e empresas. Então, é uma novidade que a gente está trazendo agora. O lançamento oficial vai ser dia 1º de setembro, né, na Flórida, num podcast que nós vamos fazer. E a gente está trazendo aí uma junção de conhecimentos meu e da Júlia para ajudar quem é terapeuta, para quem quer trabalhar com desenvolvimento humano, ou já trabalha com desenvolvimento humano, quem quer aplicar em empresas, ou seja, é um conhecimento aí que eu trago da parte corporativa, a Júlia traz da parte de saúde emocional, neurociência, e a gente conseguiu formatar isso num modelo de formação completo que vai estar disponível a partir de agora, né, para quem quiser participar da primeira turma. Então, a gente fez um projeto piloto, já estamos encerrando esse projeto piloto, que é a validação para entrar no mercado, e agora já está disponível para quem quiser. No site Bioquímica das Emoções, tem lá na página principal também informações sobre. Tá? Então, tem lá todo o conteúdo que a gente vai dar, os tópicos, as informações necessárias. Quem tiver interesse pode entrar lá para saber mais. Mas o mais importante é que são com aulas ao vivo, online ao vivo. Todas as aulas são quantas? Nem sei. São É, 30 horas. 30 horas 30 horas com aulas ao vivo, tá? Inicia dia 29 de setembro, que você falou uma outra data, você falou a data do lançamento, mas Isso. não a data do início. A data do início é 29 de setembro, com aulas ao vivo. E o mais importante é que essa formação, ela entrega para você ferramentas prontas para você atender pessoas. Então, quem é mentor, coach, psicólogo, trabalha com pessoas, vai poder usar isso para atender outras pessoas, prontinho, com base em saúde emocional, desenvolvimento humano e tudo que está ali no site que vocês vão poder ver sobre como que a gente pode ter ferramentas para gerar bem-estar, coerência de vida. Bom, a Luz Nayara não escreveu. Marina, você quer falar sobre como que a pessoa entra no Revigora? A Revigora tem tá no Instagram, né? E é um Isso. grupo, só que para ser para fazer parte, precisa ser convidado. Nós não colocamos, até para não ter uma Não é qualquer invasão, um. né? Para não ter uma invasão, né, de pessoas Tá que, certo. é, que não tenham interesse, é voltado para mulheres 45 mais, que estão interessadas em autodesenvolvimento, com base justamente na inteligência racional, na emocional e na espiritual, né? E Uhum. um desenvolvimento com leveza, né? Então, quem tiver interessado, pode, por exemplo, entrar no seu Lá no. WhatsApp, no meu WhatsApp,
No Instagram também, e chamar No por lá. Instagram, pelo Instagram, Tá, o pode Instagram pedir é para qual? fazer parte É do Revigora é, Revigora Comunidade, né? Comunidade. Então tá, gente, Revigora Comunidade Comunidade. para Para participar da mulheres, comunidade para mulheres, nós tá? temos, Aí, a Dani nós não temos pode, Edmur não cento e pode. dez participantes, né? Então, toda Isso. semana nós temos um conteúdo para ser discutido, para ser, né, Uhum. comentado. Essa semana nós estamos com uma música do Gonzaguinha, que está linda, para comentar, ligando justamente a propósito e plano de vida, né? Aham. Tá E a ótimo. música tem tudo a ver, né? Então, é essa forma, né? Então, Tá. pode Então, pedir lá pelo pessoal, Instagram da isso, Revigora. E aí a Instagram, gente manda o link para Revigora a pessoa, Comunidade. Revigora Uhum. Comunidade. E quem tá Tá aqui, a certo? Marina e a Luz Nayara vão deixar entrar no grupo, porque, porque sim. Ai, Sim. que legal. Olha, a Maria Antônia disse aqui, que pensamento lindo, hoje aprendi, gratidão. Que bom, pessoal. Eu só tenho a agradecer. Marina, muito obrigada. Francis, muito obrigada por você ter a coragem de fazer perguntas tão profundas que às vezes outras pessoas ficam para si. E olha quanta gente você ajudou com as tuas perguntas. Ai, Muito obrigada, Francis. eu que agradeço vocês. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito E feliz. Dani, Eu quero obrigada também agradecer por. também. Assim, Marina, já Eu quero pode falar. agradecer a você, Júlia, a Franz, né? A Franz, e a gente está com ela, né, nessa caminhada de ser humano, né? A gente vai de mão dada com a Franz, é muito interessante. Sim, vamos E aprendendo com a você, Francis, o ser você humano. é minha mestra, Ah, Daniel também, Dani, né? Tenho aprendido muito, e assim, gratidão imensa por essa oportunidade. muito obrigada, muito obrigada. E obrigada, Dani, também, por estar no meio das mulheres falando, mas o Dani tem algo a dizer sobre isso. Ele disse: Olha, eu vou falar sim, porque lá na neuroimersão, como a gente viu, né, o quanto é difícil para os homens falarem sobre isso. E tá aqui, ó, veja, é o Daniel. Quem é que tá aqui de homem no YouTube? O Edmur, o Johnny, quem mais que é homem que tá aqui? Fala um oi, um homem que tá aqui. O Edmur, o Johnny, eu sei, e o Daniel. O resto são mulheres, não é, Dani? Fala aí. Sim, essa resistência, né? Então, isso a gente tem que trabalhar cada vez mais para ter uma soltura maior, uma aceitação maior, porque todo mundo precisa de ajuda, né? Então, o homem tem Uhum. muito dessa questão de segurar, de ser forte, de querer segurar a onda para ele, mas não é bem assim, né? Todos nós somos seres humanos e precisamos de orientação, de ajuda, e acho que é uma questão também de trabalhar um pouquinho de humildade para que você tenha mais parceria, né? Então, assim, todo mundo se completa, as pessoas se completam, né? Então, isso é um recado também para quem vai assistir depois, enfim, abertura, mais cabeça aberta. Ó, o Lázaro, aí, Lázaro, é verdade. Eu tinha dado um oi para você e esqueci de falar teu nome aqui. Mesmo assim, Lázaro, Johnny, Edmur, Daniel. Quatro. Ainda assim. Mas parabéns, Lázaro. Parabéns, Edmur, Johnny, Daniel, que estão aqui com a gente, mostrando e sustentando essa parte, né? Também o quanto isso é importante. Pessoal, muito obrigada. No mês que vem, na última quinta-feira do mês de agosto, como a gente sempre faz nas últimas quintas-feiras do mês, teremos laboratório. Esse ano a proposta é essa: um mês é aula, outro mês é laboratório de práticas. Essa aula aqui, como não foi aula, foi uma mesa redonda, então não vamos fazer uma prática guiada. Hoje não vai ter prática guiada, mas encontro vocês em agosto no laboratório, como eu faço, para que a gente faça bastante práticas e traga mais dessa riqueza aqui, como foi hoje, né, para a nossa vida, para as nossas questões. Então, já vão anotando as dúvidas de vocês para trazer para o laboratório, certo? Muito obrigada, beijo para todo mundo e até mês que vem. Tchau, tchau.
terminou